Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. E mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele nos concede todos os dias a oportunidade de recomeçar, de fazer tudo novo, renovar as nossas forças. Isso já não somos nós. É Ele mesmo quem faz. Ele mesmo quem renovou as suas forças, foi Ele mesmo quem renovou as minhas forças. Quando nos deu o fôlego de vida novamente, Ele já o fez naturalmente. Então eu e você precisamos agradecer por tudo isso que Deus faz todos os dias quando conseguimos abrir os olhos e dizer obrigada, Senhor. Mais um dia. Agradeça. Agradeça pelo que você tem e agradeça também por aquilo que você ainda não tem. Porque quando você sabe ser grato, o que você tem, você dá valor, você cuida, você preserva. E isso dá um sinal de fidelidade. E a fidelidade atrai o coração de Deus. Então, no tempo certo, tudo vai acontecer. Porque quem é aquele que nunca teve um carro velho? Quem é aquele que nunca teve um carro que teve muitos problemas? Quem é aquele que nunca morou de aluguel? Quem é aquele que não teve suas lutas? Quem não tem luta não tem vitória. Sem luta, você não consegue glorificar a Deus. Porque o natural é querer as coisas simples e fáceis. Não será que as coisas elas teriam que ser simples e fáceis? Por que será que Jesus teve que vir até a terra como um homem? Porque Ele era Deus. Ele é Deus. Porque Ele teve que vir como um homem, sofrer tantas humilhações, tantas perseguições, morrer numa cruz, de braços abertos, sangue nu, uma coroa de espinho. Com certeza eu e você não estávamos aptos a isso. Hoje, há muitos que até estão conseguindo crucificar o seu eu, arrancar o seu ego, excluir as suas vontades, permitindo que o Espírito Santo cresça cada dia mais. Mas não são todos. Os que conseguem, com certeza estão crucificando a carne. Com certeza estão resplandecendo a luz de Deus. E quando você resplandece a luz de Deus, é porque você venceu. É porque você passou lutas, porque você passou dificuldades. Sabe por que hoje eu estou aqui trazendo uma palavra que ela é de Deus? A vida é a minha, sabe? Porém, isso eu tenho, porque foi Deus que me deu, pertence a Ele. Mas Ele me emprestou para que eu pudesse cumprir uma missão aqui nessa terra. E quando eu entendi que a missão que nós temos aqui nessa terra é anunciar o Evangelho do Senhor, quando eu entendi o chamado que Deus tinha para mim, para que eu pudesse fazer, e eu fui, tive muitas lutas, venci doenças, venci humilhações, venci preconceitos, venci baixa estima, venci ansiedade, venci depressão, venci o aluguel e estou vencendo o carro velho. Porque na nossa vida tudo é um processo. A gente precisa aguardar. Hoje, com a glória do Senhor, eu tenho 42. Há 10 anos era tudo diferente. Há 20, muito mais diferente. Menos dores, menos sofrimentos, mas menos vitórias. Hoje, com mais idade, um pouquinho mais de sabedoria,
da parte de Deus, da parte das experiências, da parte da ciência. E tudo isso me faz crescer, me faz entender que obedecer é muito melhor do que sacrificar. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você. Então, quando Ele pede algo para mim e para você, precisamos questionar. Simplesmente obedecer. Não importa o tempo que leve. Eu só preciso permanecer fiel. Permanecer naquilo que Deus está me pedindo para fazer. E quando você permanece fiel, você vê a glória de Deus. Você tem história para contar. Você tem vida. Você tem alegria. E não tem coisa melhor do que ter Jesus, do que ter Deus, do que ter o Espírito Santo e ter histórias para contar com eles. O Senhor tem um recado para você nesta manhã. O recado que o Senhor tem para você nesta manhã, ele se encontra aqui no livro de Daniel. O capítulo é o 10, o versículo é o 12. A palavra do Senhor vai dizer assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O Senhor hoje está dizendo para mim, Ele também está dizendo para você. Então você tira o nome de Daniel, porque Daniel já morreu. Deus não usa corpo morto, Deus usa corpo vivo. Então aqui vamos fazer a leitura para mim. Você faça ela para você. Aqui o Senhor está dizendo, então me diz, não temas, Eliane, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Quais têm sido as tuas palavras? Quais têm sido as tuas orações? Você desistiu de orar? Você desanimou? Por algum motivo você parou de orar? Porque o Senhor está dizendo, olha, não pare de orar não. Permaneça fiel. Independente do que acontecer. Faça sol, faça chuva, chova, tempestade. Se você não pode ir até a igreja orar, você é a igreja. Faça essa igreja dentro da sua casa, mas não deixe de orar. São as tuas palavras que Deus está ouvindo. Une-se aos teus gestos, sim. É por isso que Jesus diz que tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Vai ter da sua parte, terá que ter muitas atitudes para que a sua fé venha se unir à ação. E esta ação vai provocar aquilo que você espera, aquilo que você quer. Aqui, quando nós fazemos a análise, o estudo, a leitura de todo o capítulo, nós vamos identificar que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava a Deus. Orar são as palavras que saem dos nossos lábios para Deus. Deus, ele diz, se você não sabe orar, tenha como um espelho a oração do Pai Nosso. E quando você vai estudar a oração do Pai Nosso, você entende que você precisa ter respeito, reverência. Quando você inicia uma oração, você precisa entender que Deus é todo-poderoso, mas Ele é invisível, mas Ele é real. Nós não vemos Deus. Houve aqueles que viram Jesus. Sim, Ele foi o Messias, o próprio Deus que desceu do céu para cumprir uma missão, porque quando Ele olhou aqui na terra, visivelmente, Ele não viu um que estava apto a beber a ira dele. Ele não viu um que estava apto a pagar o preço do pecado da humanidade. Ele mesmo teve que se despedir de sua glória e fazer isso.
Porque Ele nos ama. E Ele nos amou, nos ama e vai continuar nos amando. Mas para que os milagres sobrenaturais aconteçam na nossa vida, nós não podemos parar de orar. Mas o Senhor está dizendo, ainda que você parou de orar, não pense que eu me esqueci das suas orações. Porque Deus, Ele não resiste a um coração quebrantado. Ele não resiste a uma pessoa humilde em oração. A pessoa humilde é aquela que não pede algo para Deus, para sua própria vontade, para saciar seus desejos. Ela pede para o outro. E ela tem prazer em ver o crescimento do outro. Ela chora de alegria quando vê que o outro prosperou, cresceu, avançou, conquistou. São raros esses, mas existe. Daniel era um deles. Mas ele morreu. Então hoje, o espírito de Daniel, ele está rondando a atmosfera espiritual, buscando aquele e aquela que irá se dispor como ele. Ele disse, então me disse, não tenha medo. O Senhor está dizendo para mim e para você, você está com medo do quê? Não tenha medo não, porque desde o primeiro dia em que se aplicastes, em que você aplicou o seu coração, Ele está dizendo que quando você aplica o seu coração e é humilde, quando você se humilha na presença de Deus, quando você rasga o seu coração, dizendo toda a verdade do que está lá, Ele está dizendo que ouve a sua oração. E Ele não está dizendo somente que ouve, Ele responde. Só que não é no seu tempo, não é na sua hora. Há um processo. Sabe por quê? O rei da Pérsia vai se levantar, porque ele não quer que as suas orações sejam ouvidas. Ele não quer que você creia em Deus. Ele não quer que você acredite que Jesus esteve aqui. Ele não quer que você acredite na morte e na ressurreição de Cristo. Sabe por quê? Porque quando você não crê na morte e na ressurreição de Cristo, você não tem a salvação. Não se admire. São muitos que não têm esse entendimento. Mas está escrito, a salvação vem do crer. Ela vem do crer que Jesus Cristo morreu e no terceiro dia ressuscitou. Então, quando eu não creio, quando você não crê, você está um passo que não é do céu. Então, o Senhor, Ele está querendo dizer para você que você não precisa ter medo. Você simplesmente precisa acreditar e confiar. E quando você crê, confia e acredita, a salvação é certa. E quando a salvação entra na sua casa, como entrou na casa de Zaqueu, vem muitas outras coisas juntas. Então creia, confia. Porque o que Deus tem para você não é um espírito de medo. É um espírito de intrepidez e de ousadia para você ir, para você fazer, para você prosperar, para você reinar. Mas lembre-se, a glória é toda de Deus. Daniel, ele honrou ao Senhor, dedicando a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e tudo mais. É assim que eu e você devemos nos posicionar. Somos sim imagem e semelhança de Deus, mas nós não podemos confundir a nossa mente, achando que nós somos deuses, porque nós não somos deuses, somos filhos de Deus, semelhantes a Ele. E isso nos torna muito mais poderosos do que nós sabíamos. Por isso, não tenha medo. É o recado do Senhor para você nesta manhã. Cumpra o que Deus tem para você. E assim você será muito feliz. Receba esta palavra e tome posse de tudo que ela tem para a sua vida, no nome de Jesus. Oh, soberano e amado Deus Pai que é santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração, Deus, Tu és maravilhoso. Dedicamos a Ti, Pai, mais um dia,
Agradecemos ao Senhor pela nossa vida, por tudo, Deus, que o Senhor fez, faz e está fazendo por cada um de nós. Deus, muito obrigada por ser o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nos ajuda, que nos consola, que nos conforta, Deus. O Senhor é tudo para nós. Cumpra em nossas vidas o teu querer e a tua vontade, não só hoje, Pai, todos os dias, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Vamos juntos anunciar a palavra de Deus. Fazer com que Cristo volte, porque ele prometeu voltar para buscar os seus, aqueles que permaneceram. E nós seremos um deles. Com certeza seremos milhares deles. Mas juntos nós vamos fazer com que essa corrente seja ainda maior. Então compartilhe, clica lá no joinha. Se você não for inscrito, se inscreva lá no nosso canal, para que possamos juntos todos os dias estudar, analisar os recados, as orientações, as vivências que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.